Bem-vindo ao nosso canal. E hoje o bate-papo sobre saúde mental. Olha só, esse tema que está tão falado aí, como é que a gente faz para melhorar a nossa saúde mental, quais são as ferramentas, como que isso está acontecendo hoje em dia. Então, a gente sabe que hoje saiu a NR1, né, que é a lei que regulariza toda essa questão, tem relação com ambientes tóxicos, com líderes tóxicos, com como que a empresa pode tornar o ambiente mais agradável, segurança psicológica. Tem várias coisas que englobam essa questão, né? Como lidar com os problemas de saúde mental, que são burnout, ansiedade, depressão. E no Brasil a gente tem muita gente ansiosa, muita gente em depressão, né? Então isso também é desafiante. Mas ao mesmo tempo, eu acho que esse vídeo aqui é para falar para você sobre a importância de nós mesmos colocarmos como prioridade a nossa saúde mental. Por quê? A empresa pode fazer muitas coisas legais, a empresa pode ter muitas iniciativas, a gente pode receber muitos cuidados, etc. Ou mesmo assim, a empresa pode ser que não faça nada, mas se eu crio uma rotina, se eu crio o hábito de cuidar da minha mente, da minha saúde mental, dos meus pensamentos e principalmente das minhas emoções, eu tenho uma mudança grande na minha performance, na minha capacidade de raciocínio, na minha capacidade de me comunicar com as pessoas, na minha capacidade de tomar decisão. Ou seja, a minha inteligência emocional e relacional vai aumentar demais na medida que eu cuido do meu cérebro, dos meus pensamentos e das minhas emoções. E muitas vezes é exatamente isso que nós todos negligenciamos. A gente vai na academia, a gente faz dieta, se preocupa em aparecer mais bonito, mais magro, mas pouquíssimas pessoas utilizam um treino, uma musculação para o cérebro ou uma autoconscientização das emoções e dos pensamentos. Então, quando eu tentei de tudo para resolver o meu problema de intolerância a glúten e lactose, eu olhei sempre para fora, fui para vários médicos, tentei resolver através da alimentação, mas eu nunca pensei que eu mesmo criei esse problema na minha microbiota. Eu nunca parei para entender que os meus pensamentos negativos e minhas emoções negativas guardadas poderiam alterar o meu intestino. Eu nunca pensei sobre isso. E aí quando eu comecei a ler o livro do Joe Dispenza, Como Tornar-se Sobrenatural, ou Como Se Tornar Sobrenatural, me corrija aí se eu estiver errado, coloca aí nos comentários. Eu comecei a entender como os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas atuam diretamente nas nossas células, no nosso sangue, na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, nossa capacidade de relacionar, nossa capacidade de tomar as melhores decisões. Então, eu comecei a fazer as meditações que o Joe propunha no livro. Eu comecei a gravar algumas meditações até para as pessoas, porque eu via resultado para mim. E eu decidi que eu ia realmente participar do evento avançado assim que eu pudesse, do Joe. Nessa caminhada, eu comecei a fazer de manhã e à noite as reprogramações. E realmente eu comecei a ver mudança. Tinha mais coisa, eu recebia mais trabalho, eu comecei a ter mais disposição, mais ânimo. E principalmente eu comecei a ficar mais atento a quais eram os meus pensamentos e minhas emoções durante o dia. Então eu comecei a anotar quais eram os meus pensamentos. E eu percebia que tinha muito pensamento negativo e emoção negativa guardada que apareciam no meu dia a dia e eu não fazia nada para mudar isso. Simplesmente eu entrava naquele lugar e ficava ali um tempão. E isso, com certeza, piorou minha saúde física, piorou minha saúde emocional, minha saúde psicológica. Por quê? Eu descobri que o que comanda o nosso cérebro é o nosso coração. E, principalmente, as emoções, sejam elas positivas ou negativas. Então,
quando eu comecei a prestar mais atenção nisso, eu disse, bom, eu preciso ter ferramentas e técnicas para usar e incluir no meu dia a dia para mudar esses pensamentos e essas emoções. Porque se eu continuasse tendo meu dia com a mesma rotina, pensando as mesmas coisas e sentindo as mesmas coisas, eu ia ter o mesmo resultado da minha saúde. Eu não ia conseguir mudar nada, porque eu estava plantando emoções negativas e não só plantando, como regando essas emoções negativas. Então, na medida que eu conseguir perceber, ter consciência e ter as ferramentas para mudar isso tudo, que foram ferramentas que eu aprendi no idioma, mas foram outras ferramentas que eu também aprendi nas terapias de traumas, que muda muito a questão da relação do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, porque quando a gente está muito estressado, com estresse crônico, a tendência é que o nosso sistema fique sobrecarregado e superativado, no sentido de estar muito, muito alerta, e isso gera um estresse constante, é muito ruim, ou ele acaba deprimindo. Então, ao contrário, nosso sistema nervoso fica na apatia, na depressão, na falta de ânimo. Então, claro, você pode ter problemas hormonais, você pode cuidar da alimentação, sim, mas o que eu aprendi, o que vai mais impactar a química do seu sangue, as suas células, a mudança que você deseja, são os seus pensamentos e emoções. Porque se você comer muito saudável e pensar um monte de coisa ruim, você vai ter problema igual. Quantas pessoas que você conhece que têm uma vida super saudável morrem de câncer? Eu já vi milhares de pessoas que têm uma vida super regrada e morrem de doenças graves. Então, e que eram saudáveis, cuidavam da alimentação, do treinamento, do corpo. Então, o que eu estou trazendo aqui é uma visão de nós sermos responsáveis pela nossa saúde mental. Se a gente tiver uma rotina que a gente não para nenhum momento para fazer uma autorregulação do nosso sistema nervoso, a tendência é entrar no looping da loucura do dia a dia, do e-mail, do WhatsApp, do Teams, do Zoom, de reunião uma atrás da outra, de notificações de todos os tipos no nosso celular, e nós não vamos parar para fazer essa autorregulação e para ter uma alta performance durante o nosso dia. Então, qual que é a grande sacada do que nós estamos vivendo hoje? Nós precisamos aprender a treinar o nosso sistema nervoso. Não só os músculos, não só a dieta, não só a estética, mas sim o equilíbrio do sistema nervoso. Porque a tendência com a tecnologia é que a gente tenha cada vez mais estímulo e cada vez o intervalo dos estímulos vai ser menor. E o nosso sistema nervoso não está preparado para trabalhar nesta velocidade. Não consegue. Entra em burnout, pânico, depressão, crise de ansiedade, muitas outras coisas. Então, introduzir na nossa rotina essas técnicas, que pode ser a EFT dos toques, que também diminui a ativação do sistema emocional, que pode ser o autoabraço, que eu ensino também, que ativa o nosso parasimpático, que pode ser segurar um pouco o lobo da orelha e pressionar para baixo, que ativa o nosso parasimpático, diminuindo também o excesso de pensamentos e o estresse crônico, é um modo de sobrevivência. Diminui bastante. Mas também, diariamente, sentar para fechar os olhos e ficar com você mesmo e meditar e entrar no estado de co-criador da sua própria realidade. Então, fazer isso de manhã e à noite e durante o dia parar 2-3 minutos para fazer a autorregulação do sistema nervoso para ser capaz de lidar com as demandas que nós estamos trabalhando, demandas crescentes. As demandas não vão diminuir, elas vão aumentar. Só que o nosso cérebro não está preparado para isso se a gente não fizer nada. Se a gente não fizer nada, ele está preparado para lidar como era na época das pedras, os homens das cavernas. E aí a gente vai ter problema, porque vai ter sobrecarga no nosso sistema nervoso. Então, o que é que você está fazendo hoje na sua rotina para ter um cérebro e um coração de alta performance? Você já usou a coerência cardíaca, você já usou a EFT, você já usou essas ferramentas de autorregulação emocional para se tornar uma pessoa mais presente e com alta performance no aqui e agora?
Se você ainda não fez, você precisa fazer isso o mais rápido possível para que seu sistema nervoso dê conta da demanda que a gente está vivendo hoje. Se você não fizer nada, muito provavelmente você vai ter que tomar remédio, você vai ter que procurar ajuda. Não tenho nada contra tomar remédio, mas você vai ficar dependente do remédio e a causa continua a mesma, ou seja, não tem autorregulação do seu sistema nervoso. Então é preciso fazer a autorregulação do sistema nervoso para que você consiga lidar com a quantidade de estímulos que nós temos hoje no nosso sistema nervoso. Gostou desse vídeo? Dá um like, compartilha com alguém que também se interessa por isso. Quer saber mais? Entra no link aqui embaixo, compra meu livro. Entra também na minha bio do Instagram, Gustavo Cobra Terapias. Lá você tem muito mais informação sobre isso. Então, dica de hoje. Lembre, crie um ritual ou vários rituais ou hábitos que fazem com que você entre em equilíbrio e autorregulação do seu sistema nervoso para ter mais saúde mental e emocional. E isso vai mudar completamente a forma como as pessoas te veem e a tua performance no trabalho e nas relações. Grande abraço.